os céus habitas. Ó Senhor, a ti toda honra, toda glória, todo louvor, porque só tu és digno e exaltado, Pai. Neste momento, Senhor, estamos aqui em tua casa, Senhor. Viemos, estamos sedentos de ouvir a tua palavra, de nos prestar um culto de adoração a ti, Senhor. Aceita, Senhor, que nós possamos ser, Senhor, nos ajude a sermos verdadeiros adoradores, ó Pai. Ó Senhor, eu te suplico por esta igreja, ó Pai. Vivifica-nos, Senhor. Restaura, Senhor, em nós tudo aquilo que precisa ser restaurado, Pai. Nos dê saúde, Pai. Nós viemos aqui no teu santo sábado buscar estar mais perto de ti, mas precisamos tanto de ti, ó Pai. Ó Senhor, abençoa o líder maior desta igreja aqui em Vitória da Conquista, a igreja central, pastor Luiz e sua família, Pai. Ó Senhor, eu coloco cada família aqui representada neste momento em tuas poderosas mãos, ó Pai. De uma maneira também especial, eu coloco a minha vida nas tuas mãos, Senhor. O Senhor sabe que quarta-feira eu estava submetida a uma cirurgia muito delicada, cirurgia de coluna. Que eu peço, Senhor, para que toda a minha família, que é a família adventista aqui, que continue orando por mim. E como tu sabes, Senhor, eu estou em tuas mãos, ó Pai. Me ajude, Senhor, também como família, a ser um instrumento nas tuas poderosas mãos, ó Pai. Ajude, Senhor, a tua igreja a cada dia mais colocar os teus dons em prol, Senhor, da tua causa, Pai. Que a tua igreja possa crescer, cada vez mais ser vitoriosa e ser triunfante naquele dia quando Jesus vier nas nuvens dos céus. Ó Pai, muitas vezes não sabemos nem pedir, Pai, não sabemos orar, mas tu sabes o que está no nosso coração, Senhor. Ajude cada um aqui individualmente, Senhor, nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, nas nossas dores. Nos ajude, Pai, para que tudo isso seja para nos, cada dia, aproximarmos mais de ti, Pai. Tudo isso eu te suplico, Senhor, não que haja mérito nenhum, mas te peço também uma bênção toda especial sobre o pregador desta manhã, Senhor. Para que o que fale aos nossos corações e que nós possamos estar receptivos para ouvir essa mensagem, Pai, e possamos praticá-la. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém.
história de uma garotinha que eu fiquei intrigado. A menina aprendeu a tocar piano aos 3 anos. Eu imagino um toquinho de dedo aí em cima do piano. Dominou o piano com 3 anos. Com 4 anos ela estudou violoncelo. E agora com 6 anos ela ganha o mundo acompanhando uma orquestra de pessoas geniais. Um toquinho de gente. 6 anos. Espetáculo. Os médicos e psicólogos e geneticistas dizem que a genialidade tem muito a ver com hereditariedade, com carga genética da transmissão. Todos nós recebemos um punhadinho de talento e nós vamos prestar conta desses talentos. O Senhor vai vir e vai cobrar de você o uso que você fez desses talentos. Alguns têm uma remuneração compatível com esses talentos. Muitos vêm para a igreja para usar aquilo que ele já possui de dons naturais. Mas o assunto de hoje não tem nada a ver com isso. Essa genialidade, isso que você tem, se chama talento. O que nós vamos estudar hoje, outra coisa, são dons espirituais. Aconteceu certa feita de Jesus estar chegando ali e os seus amigos, pescadores, não haviam pescado nada durante uma noite inteira. E ele mandou então que eles jogassem as redes, e eles assim o fizeram, e a rede ficou tão carregada de peixes que estava se rasgando. Vários barcos chegaram próximos ali para pegar o excesso de peixe. Logo ao sair, adivinha o que aconteceu com esses pescadores? Mudaram de profissão. Eles não precisavam daqueles peixes. Largaram o barco para lá, largaram os peixes para lá e seguiram o grande pescador, que ele já tinha conseguido conquistar suas almas. Antes de serem escolhidos, eleitos os discípulos, Jesus passou uma noite inteira em oração. E aí pela manhã saiu. Encontrou os pescadores, encontrou pessoas que não tinham habilidades extraordinárias. Convenhamos, eles não eram os mais preparados da sociedade. Mas Jesus sabia do potencial deles. Vamos agora inclinar a fronte, porque nós vamos abrir a palavra de Deus e refletir sobre os dons espirituais. Querido Pai Celestial, nesse momento vamos abrir a palavra que tu possa, Senhor, falar ao nosso coração e possamos sentir tua voz, o calor, a voz do teu Espírito Santo aquecer o nosso coração. E possamos tomar uma decisão solene de participar desses dons espirituais que tu concedes de uma maneira tão abundante à tua igreja. No doce nome de Jesus. Amém. Agora sim, vamos abrir a palavra de Deus. A oração é tão essencial quanto o ar que nós respiramos. Ninguém consegue viver muito tempo sem respirar, pois a oração é a conexão, é a respiração da alma. Assim como o ar físico, ele é importante para as nossas células e nós não conseguimos sobreviver muitos minutos sem esse ar. Também o cristão ele precisa abundantemente desse oxigênio espiritual. E essa conexão gratuita é feita unicamente através da oração. Nos conectamos a Deus. Vamos então abrir a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 até o 12. Encontraram dons espirituais. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes.
vocês desconheçam, não pode ficar admissível. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo agora. Há diversos tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Uma sabedoria diferente de conhecimento. Sabedoria é como você usa o conhecimento. Conhecer é muito bom, é importantíssimo, mas saber utilizar é outra coisa. E o dom de Deus é esse. Tem mais. Outros, dom de curar, pelo único Espírito. Se o outro, fé pelo mesmo Espírito, dom de curar. O outro, poder para operar milagres. E outro, profecia. E outro, discernimento de espíritos. E outro, variedade de línguas. E ainda outro, interpretação das línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Entende? O segredo está aí. Como quer. Não é o que você deseja, é o que Ele quer. O nosso papel está aí no versículo 12. Ora, assim como o corpo é unidade, embora tenham muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Ele que nos escolheu, assim como Ele fez no passado com os discípulos e os capacitou para fazer coisas extraordinárias. Hoje nós unicamente precisamos aceitar, ser moldados por Ele. Pois bem, não vou falar sobre as suas habilidades naturais. Elas podem e devem ser usadas para o Senhor, mas Deus nos convocou e Ele tem uma outra estrutura, uma outra logística, e é sobre isso que nós estamos refletindo hoje. Um homem não é convertido antes de nascer em seu coração o desejo de tornar conhecido a outros o precioso amigo que o precioso amigo encontrou com Jesus. Interessante. A pessoa não é convertida enquanto ela não sente necessidade de compartilhar do amigo Jesus para os outros. Ela sente necessidade de contar, ela não se contém, ela sente prazer de compartilhar. Isso é ser discípulo.
atividade santificadora e salvadora não pode ser encerrada no seu coração. Ele não pode guardar para si essa preciosa verdade, esse encontro. Ele não se contém. Ele tem que explodir de alegria, de felicidade, de compartilhar com os outros. O Espírito de Cristo, iluminando a alma, é representado pela luz que dispersa toda a escuridão. Quando a palavra de Deus, quando você aceita compartilhar a palavra de Deus, você aceita ser uma lanterna, então o mundo se ilumina. É isso que Deus espera de cada um de nós. Tem mais. É comparado ao sal que nós vimos na historinha das crianças, e o sal é importante. Realmente comer uma salada sem nenhum sal, complicado. O sal precisa dar sabor. Também é comparado ao fermento, que ele vai agir na massa, e a massa vai crescer. O poder do Espírito Santo em nossa vida, quando nós permitimos, como fermento, que vai crescendo o entusiasmo, a coragem, a vontade de compartilhar com as pessoas, de sair iluminando, bradando ao mundo essas verdades urgentes. Deus deu uma variedade de dons, muitos dons. E esses dons, Ele dá a quem Ele quer. Ele conhece no íntimo quem é capaz de fazer o quê? Ele, o grande mestre, nos conhece intimamente. Primeiro porque Ele nos fez. Ele criou a carga genética que nós possuímos, foi através do seu poder, do nosso desenvolvimento. Nós estamos vivos graças ao seu poder. E por isso, para que a sua igreja cresça com harmonia, Ele dá uma variedade de dons, muitos dons. Em todas as disposições do Senhor, não existe nada mais belo do que o seu plano de dar aos homens e às mulheres uma variedade de dons. Deus se alegra com isso. E onde há pessoas que abrem o seu coração e permite que Ele mora, resida, faça guarida em seu ser, que retire as impurezas e que construa dentro de nós uma outra estrutura mental, de pensamento, de atitudes, nós precisamos simplesmente permitir ser usados pelo Espírito Santo. A igreja é o seu jardim, adornando de uma variedade de árvores, plantas, flores. Ele não espera que o solo atinja a proporção do céu, nem a oliveira à altura da majestosa palmeira. Muitos têm recebido apenas um limitado preparo religioso e intelectual, mas Deus tem uma obra para esta classe de pessoas, se elas trabalharem com humildade, confiando nele. Deus tem tarefa especial para todos. Não são para os mais hábeis, não são para os professores, mestres, doutores apenas, não são para os advogados mais brilhantes. Ele tem dons para distribuir a todos. Todos podem, se tão somente, simplesmente permitir. Ele então vai transformar. Quais as habilidades, convenhamos, quais as habilidades que os discípulos, os pescadores tinham para se tornar grandes pregadores? Que poder eles tinham? Certamente, se você fosse convocado por uma empresa como olheiro para selecionar um grupo de pessoas daquela época, provavelmente você não contrataria quase nenhum daqueles pescadores. Talvez
Deus distribuiu os dons. E aqui estão assentadas pessoas que Deus distribuiu dons. E à medida que você vai utilizando esses dons, Deus vai multiplicando. Eu faço a parábola dos dons. Você vai recebendo esses dons e vai multiplicando esses dons que Deus te deu. Unidade na diversidade. Aqui está o segredo. Deus deu a um dom, a música, de tocar no coração das pessoas através da música. Como foi dito aqui, então, acertadamente, a música é orar 2 vezes. A pessoa está cantando, está orando, e quem está recebendo está orando também. Porque o louvor é uma oração. Dons diferentes são concedidos a pessoas diferentes. Algumas escolas, eu não sei se você já passou por isso, porque isso foi uma fase da pedagogia antiga, porque eu acho que nem se utilizam mais isso. Mas no meu tempo, algumas décadas atrás, as escolas tinham um departamento chamado SOI. Tinha uma pessoa, você cuidava disso? SOI. A tarefa dessa pessoa era fazer uma bateria de testes psicológicos para ver quem tinha que habilidades. Eu passei por isso 2 vezes. Eu passei por isso quando eu estudava na escola pública em Macapá. Passei por psicólogo, todos eram obrigados. Não era porque eu tinha diferença. É porque todos passavam obrigatoriamente, tinham que fazer o seu caráter. Okay? E depois da faculdade, no IAE, eu acho que hoje eles não fazem mais isso, mas eles faziam uma semana de bateria de testes psicológicos. Nossa, não sei de onde eles tiravam tantos testes, inclusive de QI. Um amigo meu foi reprovado nesses testes e foi aconselhado a desistir de fazer teologia, porque ele não tinha inteligência suficiente, ele não tinha atingido, olha que coisa absurda. Ele ficou muito triste, voltou para a sua cidade, entrou num cursinho, estudou lá o 8º, para ver se a inteligência dele voltava, e no ano seguinte ele passou numa faculdade federal do Rio Grande do Sul para medicina. Eu acho que ele deu uma espanada na inteligência e conseguiu. Mas o sonho de ser pastor foi abortado. Mas hoje deve ser um médico brilhante. Vejam só como os homens se preocupam com esse tipo de coisa. Mas Deus não se preocupa nada disso, gente. Ele não quer saber quanto você tem de QI. Até esse conceito de QI já saiu. A psicologia mudou, hoje são outros conceitos, outros termos. E Deus te conhece, Ele sabe das suas habilidades, e Ele confia a você essa variedade de dons. Há pessoas que têm muitos dons. Pois é. Deus consegue orquestrar essa variedade de dons. Ele é como se fosse uma equipe, um time, um gerente. Ele consegue orquestrar a habilidade de cada um dos que participam da equipe. Ele sabe que alguns são mais agressivos, mais fortes, truculentos. Ele já coloca ali na defesa. Aqui não passa nada. Outros já são mais velozes, já são os volantes, como correndo pelo campo. Outros já são mais oportunistas, geniais. Se ele tiver chance, ele faz o gol de bicicleta, de placa, qualquer jeito. Um gênio, cada um numa posição estratégica. Deus, Ele conhece as suas habilidades, Ele sabe onde você pode produzir. Se você se dedicar, mesmo que você acredite que não tem habilidades extraordinárias, mas Deus sabe que você pode fazer toda a diferença. Pois bem, dons espirituais. A toda pessoa é atribuído algum dom ou talento peculiar que deve ser usado para fazer a obra
do Redentor. Ou seja, todos. Fica um fora desse plano. Deus distribuiu todos espirituais. Estou dizendo espirituais, ok? Não precisa do seu diploma de faculdade. Esses são dons espirituais. Não depende de escolaridade. Depende só do seu tempo de conexão com Deus. Hoje eu estava ouvindo um comentário de lição de um grupo especial de jovens e eles estavam comentando: o tempo que você gasta fazendo uma faculdade, se eu não me engano, são quase 3.000 horas. Muito tempo que você gasta fazendo um curso de graduação. Para você fazer um mestrado, doutorado, também não tanto tempo. E eles fizeram alguns cálculos e imaginaram que o tempo que os discípulos estavam com Jesus, dos 2 anos e meio, foi assim uma seleção, um intensivo. Eles não ficaram apenas 4 horas nos bancos escolares, mas ficavam pelo menos 8 a 10 horas ali com o mestre o tempo todo. Então eles acumularam mais de 4.000 horas. Muito tempo eles acumularam ali com Jesus, aprendendo sobre o Evangelho, estratégia, os métodos. Afinal de contas, eles tinham o maior doutor, o maior mestre de todo o universo. Estava ali entre eles. Muito bem. Deus deu esses dons para que você possa participar de uma forma responsável na propagação do Evangelho. Ele deu dons a você com uma finalidade, e a finalidade é abreviar o retorno dele. Aqueles que têm os menores dons não são dispensados de empregar os melhores dons que têm, e assim seus talentos são aumentados. É só você utilizar aquilo que você já tem de dom, e aí Deus vai multiplicando. À medida que você permite, Ele vai multiplicando as suas habilidades. Tudo que você precisa estar disponível para ser utilizado completamente no trabalho do mestre. Como disse, os pescadores que se tornaram discípulos olharam aquele montão de peixes e imaginaram: gente, vamos vender primeiro esses peixes, vai dar muito dinheiro, vai alimentar a cidade toda, vamos vender e colocar numa imobiliária, sei lá, a embarcação, a venda. Não, eles largaram para lá, gente. O que eles queriam? Eles estavam com uma pessoa que ressuscitava mortos, com uma pessoa que multiplicava pães, que fazia milagres. O que eles queriam mais? Eles tinham tudo. Se tinham Jesus, eles tinham absolutamente. Pronto. Esqueceram tudo. Esqueceram de voltar para sua família e dizer: gente, tchau, estou indo. Quem sabe de longe, ô fulano, Maria, estou indo, aí, tchau. E aí eles passaram a viver o tempo todo intimamente com Jesus. O que nós precisamos é ter essa intimidade, aprender a ter essa intimidade que os discípulos tiveram no passado com Jesus. E então poderemos fazer as mesmas coisas que eles fizeram, se tão somente estivermos ligados a Ele. Como é que nós vamos utilizar esses dons? Há o perigo de muitos ministros e de todos nós líderes que possamos assumir responsabilidades demais. Há pessoas que fazem até questão de ter vários cargos na igreja, e quando não recebem, ficam tristes, decepcionados, achando que ela precisa de uma credencial. Toma aqui, você é diaconisa. Pronto. Aí ela coloca o crachá e fala: agora sim eu vou trabalhar para o ministro. Algumas pessoas realmente têm disponibilidade e talentos e acabam acumulando várias
pessoa pode ser um excelente cantor, músico, mas também pode ser um bom enfermeiro, um dom de saúde. Ele pode ser um ótimo líder também. E se Deus deu dons variados, Ele gostaria que você utilizasse para o crescimento, para a harmonia da igreja. O povo deve ser educado de tal maneira que examine as Escrituras por si mesmo. O Espírito Santo deve atuar para moldar cada homem à semelhança de Cristo. Para que servem então esses dons? A equipe que Cristo convocou lá no passado eram de 12, mas logo eles eram 700. Cresceram, se multiplicaram, se tornaram milhares. Hoje também você faz parte desse time especial. E se você permitir que o treinador, o grande treinador, o grande mestre te utilize, nós faremos maravilhas, faremos diferença nessa sociedade tão carente. Pois bem, os homens têm cometido grande erro ao não considerar que Deus trabalha por meio da igreja. Sabe qual é o grande erro que muitas pessoas têm? Não confiar na igreja. Querem fazer uma carreira sozinhos. Querem utilizar os seus dons sozinhos. Querem ser estrelas. E esse não é o plano de Deus. Deus deu talentos para que esses talentos se amoldem. Vocês precisavam ter visto, talvez até alguém tenha visto essa reportagem que eu vi, da garotinha de 6 anos no meio de uma orquestra enorme, com pessoas geniais tocando o seu violoncelo. Claro, ela chamava atenção pelo seu tamanho. Era um toquinho de gente, tinha sua habilidade, que encantava plateias. Deus não procura estrelas. Na orquestra de Deus não há lugar para pessoas especiais serem projetadas, receber um aplauso. Não, nem sempre você vai ser reconhecido pelo esforço que você faz. É Deus que te dará a recompensa lá no céu. Não se preocupe se você for mal interpretado, se você não for bem aceito. O importante é que Deus te aceite. O importante é que você aceite fazer a obra que Ele deseja. E assim nós vamos crescer. Os pastores devem dar amplo encorajamento aos membros individuais da igreja e àqueles a quem Deus escolheu para realizar um trabalho especial de amadurecimento de planos bem considerados para a salvação de almas que estão em erro. Hoje à tarde, alguns departamentos estarão aqui na igreja. Para quê? Para fazer planejamento. No próximo sábado também, tá no boletim, haverá um planejamento especial com todos os líderes e oficiais da igreja. É isso. Esse é o papel do pastor, dos líderes. Capacitar, orquestrar a igreja para fazer o trabalho. Tem mais. Há uma grande necessidade de que as pessoas sejam educadas para poder tomar parte na obra que lhes foi apontada, mas a instrução dos membros da igreja foi negligenciada. Se o ministro instruísse o povo, poderia ter um exército para ajudá-lo e difundir a luz quando ocorre uma crise ou guerra. Felizmente nós temos um pastor preocupado. Sempre tivemos pastores preocupados em trabalhar capacitando as pessoas. Cada um tem uma posição específica. É impossível qualquer equipe, seja lá no nível dos esportes ou até mesmo o exército, ele tem toda a sua logística. Nós precisamos de logística, porque nós estamos em um campo de batalha e
que nós estamos nesse campo de batalha para conquistar a vitória, porque o nosso general, o nosso general em campo é o general vitorioso. E nós precisamos fazer a nossa parte, mesmo em lugares humildes e simples. Cada membro da igreja deve realizar uma obra para a qual é mais bem adaptado. Você já fez uma análise bem criteriosa de quais são os dons que você tem? Faça uma análise introspectiva hoje. Gaste o seu tempo, talvez hoje à tarde, no momento de comunhão com Deus, e diz: Senhor, eu desejo muito, de todo o meu coração, eu desejo ser usado por Ti. Mostra onde eu posso atuar. Não se preocupe de ter palavras bonitas, sabe? Não se preocupe não, porque Deus vai colocar as palavras certas na sua boca. Dos teus lábios vão sair coisas que você nem imagina que podem sair. Você pode ser uma pessoa que dê conforto. Eu vi há pouco tempo atrás, acho que 2 sábados atrás, uma história, um relato da escola sabatina, mostrando de uma irmã que ela simplesmente, na hora da oração, ela colocou a mão no ombro de outra irmã. Eu sei, deu vontade nela de colocar a mão no ombro da outra irmã. Gente, essa mão no ombro, sem nenhuma palavra, foi tão importante, fez toda a diferença. Aquela irmã estava sentindo uma dor enorme no ombro. Ela estava sentindo dor, ela levantou a pulso, ela estava entrevada. Aquela mão que aquela criatura que estava sentada atrás, aquela serva do Senhor, colocou, não sei porquê, ela sentiu vontade, tocou, curou. Aquela mão foi uma mão especial, porque era a mão do poder de Deus. Nós precisamos ser essa mão abençoada para fazer a diferença na vida das pessoas. Nós precisamos dedicar os nossos dons a Deus. E por isso nós precisamos orar. São 10 dias de oração. A oração de hoje é pelo derramamento do Espírito Santo e para que Ele nos ajude a utilizar os dons que Deus nos concedeu. Para que servem esses dons? Para ganhar mais dinheiro? Também. Mas os dons espirituais têm outra finalidade. Os dons espirituais são concedidos para que nós abarrotemos o céu de pessoas convertidas. Que Deus nos abençoe ricamente, possamos refletir e nos permitir ser utilizados por Ele para fazer o trabalho. Amém. Senhor,
que os teus dons possam ser utilizados de uma maneira mais poderosa e intensa para o teu trabalho. Possamos, ao sair dessa igreja, sentir a presença doce e suave do teu Santo Espírito, e que possamos sair irradiando essa luz que tu nos permitiu ter nessa manhã. Possamos continuar tendo a nossa comunhão contigo cada dia mais íntima e pessoal, e difundir essa luz